a virgem que fugiu do povoado. E o milionário enorme a reivindicou como sua ela correu do povoado antes que a luz tocasse os telhados, respirando como quem tenta escapar, não apenas de um lugar, mas de um destino imposto. A palavra que mais doía era aquela sussurrada pelas vizinhas. O milionário enorme vai reivindicá-la. Mesmo longe, o eco disso pulsava no peito. E antes que a história avance, me conta nos comentários de onde você está assistindo. E se já fugiu de algo que parecia maior que você. E claro, deixa o like para fortalecer essa jornada. Na cidade, o ar cheirava a pão quente e a pressa. Ela atravessou a rua carregando apenas uma mochila, imaginando se ele, tão alto, tão seguro de si, realmente poderia cruzar fronteiras só para trazê-la de volta. A ideia a assustava e, ao mesmo tempo, revelava um nó antigo, a dúvida de quem sempre foi observada demais. Ali, entre buzinas e fachadas gastas, desejou pela primeira vez desaparecer sem deixar rastros, como uma brisa que ninguém consegue prender. Mas o mundo urbano não silenciou o passado, apenas o distorceu. Cada rosto desconhecido lembrava que alguém poderia reconhecê-la, que um passo descuidado bastaria para que ele surgisse com aquela postura firme, reclamando aquilo que nunca foi dito em voz alta. A tensão crescia no estômago, um aperto constante. E mesmo assim a cidade oferecia algo novo, a possibilidade, ainda tímida, de ser dona da própria história, de caminhar sem rótulos costurados pelos outros. Quando a noite caiu, ela subiu à pequena janela do quarto alugado e viu as luzes refletindo como faíscas na escuridão. Ali, finalmente, respirou fundo. Quis acreditar que ninguém a encontraria, que o milionário enorme ficaria apenas como uma sombra distante. Mas a verdade dançava no limite de seus pensamentos. Ele sempre cumpria o que prometia, e a promessa era clara demais para ser esquecida. O povoado onde tudo começou era pequeno demais para segredos e grande demais em julgamentos. As janelas permaneciam entreabertas, como olhos vigilantes, atentos a cada gesto dela, especialmente quando o nome do milionário enorme surgia em conversas murmuradas. O contraste entre a simplicidade do campo e a presença dele, imponente, sempre observado pela distância social que carregava, criava um terreno fértil para rumores que a envolviam como uma segunda pele. Foi nesse ambiente que ela aprendeu a esconder o que sentia, guardando a respiração como quem teme ser notado. No centro do povoado, a igreja marcava o ritmo das horas, mas também o peso das expectativas. Ali, cada jovem era medida por silêncios e tradições, e ela, com seu jeito reservado, tornara-se alvo fácil para histórias que cresciam como ervas daninhas. Quando o milionário passou a aparecer com mais frequência, dirigindo sua caminhonete escura pelas estradas de terra, os olhares se intensificaram. As pessoas começaram a insinuar que ele a reivindicaria, como se fosse um destino inevitável. Essa palavra, repetida como sentença, a fez desejar o impossível: liberdade. A casa onde ela vivia ficava na borda do povoado, cercada por mato alto e o canto distante dos pássaros. À noite, o vento batia nas telhas e a lembrava do quanto estava exposta, observada por um mundo que não acreditava em escolhas próprias. Dali, ela via a estrada que levava à cidade, uma linha fina que parecia prometer anonimato. Que ainda assim, a sombra de quem a procurava se estendia sobre cada decisão, como se o espaço entre eles fosse menor do que o que os pés podiam medir. Quando finalmente chegou à cidade, o cenário mudou como uma troca brusca de luz. O barulho contínuo, o cheiro de óleo e café, a pressa das pessoas, tudo a envolveu com um tipo de estranhamento que, ao mesmo tempo, assustava e libertava. Ela encontrou abrigo sobre a padaria, um quarto pequeno com paredes descascadas, mas que oferecia algo precioso, portas que fechavam. O simples gesto de trancar a fechadura era quase uma declaração de existência, uma afirmação tímida de que ali talvez pudesse recomeçar. A padaria tornava-se seu novo ponto de referência. O calor do forno subia pelas escadas e preenchia o quarto, trazendo um tipo de conforto inesperado. Do alto, ela observava a rua como quem estuda um idioma estrangeiro. Passos rápidos, vozes que se cruzavam, pessoas que não perguntavam nada,
Nessa indiferença urbana, ela encontrou uma brecha para respirar. O passado ainda a seguia, mas ali não era visto. Era apenas sentido dentro dela, como uma cicatriz recente. Mesmo com essa nova rotina, porém, o medo não diminuía. Ela dormia com a mochila aos pés, como se precisasse partir a qualquer momento. Revisava a fechadura 2 vezes, às vezes 3, até sentir que o coração desacelerava. Lá fora, o mundo seguia barulhento, mas dentro do quarto, o silêncio voltava a lembrá-la de que a promessa dele, a que tantos no povoado repetiam, podia cruzar estradas. E no fundo, sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Ela caminhava pela cidade com passos que tentavam parecer firmes, mas o corpo denunciava a tensão guardada. No trabalho de limpeza, movia-se quase em silêncio, como se cada objeto pudesse disparar lembranças do povoado. Tinha o hábito de observar tudo pelos cantos dos olhos, as portas entreabertas, as sombras nos corredores, o reflexo nos vidros. Não era paranoia, era sobrevivência. Crescera aprendendo a se encolher diante de expectativas alheias e agora tentava, pela primeira vez, ocupar um espaço que realmente fosse seu, mesmo que esse espaço coubesse inteiro na palma da mão. A solidão não era nova, mas ganhava um gosto diferente ali. No povoado, ela era isolada por olhares que vigiavam demais. Na cidade, era apenas mais um rosto perdido na multidão. Essa anonimidade a confundia e, ao mesmo tempo, a fortalecia. Percebia que podia caminhar sem ser reconhecida, podia respirar sem medir cada gesto. Porém, quando o silêncio da noite chegava, a memória dele, a figura enorme, os ombros largos, a voz que sempre parecia conter algo, invadia seus pensamentos, trazendo uma mistura estranha de medo e curiosidade. Ela não sabia quando exatamente começara a notar detalhes que jamais admitiria em voz alta. Lembrava-se de como ele evitava tocar nela, mesmo quando todos insinuavam que ela já lhe pertencia. Recordava o modo como ele desviava o olhar quando percebia que ela estava desconfortável, como se temesse ultrapassar um limite invisível. Esses fragmentos a confundiam profundamente. Se ele era a ameaça de que fugia, por que também havia algo nele que parecia contido? Essa contradição a perseguia e colocava fogo em conflitos internos que ela tentava apagar diariamente. No quarto sobre a padaria, ela escrevia pequenos bilhetes que nunca mostrava a ninguém. Palavras soltas como se fossem respirações atrasadas. Liberdade. Coragem. Ninguém manda em mim. Guardava-os dentro da mochila como talismãs frágeis. Às vezes, depois de um dia cansativo, ela encostava a testa na janela e observava as luzes da cidade tremulando como brasas. Ali, imaginava uma versão de si capaz de encarar o passado sem tremer, capaz de dizer não sem que o mundo inteiro desabasse sobre suas costas. Ainda assim, a vulnerabilidade se manifestava em gestos pequenos. Quando subia a escada estreita para o quarto, sempre olhava para trás, temendo ouvir o som familiar de botas pesadas. Quando o telefone tocava na recepção do prédio onde limpava, seu coração acelerava, como se a qualquer momento uma voz conhecida pudesse atravessar a distância. Ela vivia nesse limiar, meio presa ao que aconteceu, meio atraída pelo que poderia ter sido, sem saber qual parte de si tentava proteger com tanto afinco. Que apesar de todos esses medos, algo dentro dela começava a mudar. A cada dia que conseguia pagar o aluguel, a cada hora que não era encontrada, a cada pequena vitória silenciosa, como conseguir sorrir para a dona da padaria ou caminhar sem olhar para o chão, ela sentia uma força surgir, ainda discreta, mas real. Era como se, pela primeira vez, uma fagulha de escolha verdadeira brilhasse dentro dela. Uma fagulha que, cedo ou tarde, entraria em conflito direto com o passado que se aproximava. Ele era conhecido no povoado como uma figura que preenchia qualquer espaço apenas por existir. Alto, ombros largos, passos firmes que faziam a madeira das varandas vibrar levemente quando se aproximava. O dinheiro não era o que mais impressionava. Era a forma como carregava responsabilidade e silêncio ao mesmo tempo. As pessoas diziam que conseguia tudo o que desejava, mas esqueciam de notar que, muitas vezes, ele parecia desejar muito pouco. Até que o nome dela começou a aparecer em sua rotina
como uma pergunta que não encontrava resposta. Desde cedo, aprendera a conquistar respeito pela presença, não pela voz. Falava pouco, mas observava muito, e quanto mais observava aquela jovem, que evitava multidões, mais percebia algo que ninguém ali estava disposto a enxergar. Ela tinha medo, e não dele. Tinha medo do peso dos rumores, da forma como as palavras grudavam na pele, como poeira difícil de tirar. Ele, que sempre se manteve distante das fofocas do povoado, começou a perceber que, sem querer, estava sendo colocado no centro de uma história que não escolhera. O dia em que ela desapareceu ao amanhecer marcou nele uma inquietação nova. Ele não a perseguia por posse, mas por responsabilidade, ou pelo que acreditava ser responsabilidade. Havia sinais de algo estranho rondando a casa dela, conversas que chegavam a seus ouvidos tarde demais, movimentos suspeitos na estrada. Quando notou que os boatos sobre reivindicá-la haviam se espalhado rápido demais, entendeu que aquilo poderia colocá-la em perigo real. E foi essa percepção, e não a vaidade, que o fez atravessar fronteiras em busca dela. Na cidade, já não era o homem intocável do povoado. As ruas engoliam sua imponência, diminuíam sua certeza, obrigavam-no a encarar vulnerabilidades que nunca admitira. Ele a procurava mantendo distância, observando saídas de prédios, tentando entendê-la sem invadir seu espaço. Cada vez que quase a alcançava, parava, como se algo dentro dele gritasse que se aproximar rápido demais poderia quebrar algo frágil, algo que não se reconstrói facilmente. A contenção, para ele, era uma forma silenciosa de respeito, mas havia um conflito que crescia dentro do peito. A reputação de homem que sempre cumpre o que promete era agora um peso insuportável. Ele não queria reivindicar ninguém. Não queria repetir o erro que o povoado inteiro insistia em colocar sobre ele. Queria proteger, mas sem aprisionar. Queria explicar, mas sem assustar. E pela primeira vez, começou a duvidar da própria força. De que adiantava ser enorme por fora, se por dentro carregava um medo quase infantil de afastá-la ainda mais. Ainda assim, a determinação nunca o abandonou. Sabia que precisava encontrá-la, não para possuí-la, mas para desfazer a mentira que se tornara uma sombra entre eles. Por isso, quando finalmente a viu saindo do trabalho, tão pequena diante da cidade, tão firme apesar do medo, algo apertou seu peito de um jeito inesperado. Ele manteve as mãos nos bolsos, controlando o instinto de se aproximar. E naquele momento, entendeu que a verdadeira luta não era contra quem a julgava, mas contra a própria imagem que o mundo tinha construído sobre ele. Ela não esperava encontrá-lo tão cedo, muito menos naquele canto movimentado da cidade, onde as pessoas não levantavam os olhos nem para cruzar a rua. Quando o viu encostado na caminhonete negra, o coração disparou, como se reconhecesse um perigo antigo, mas ele não deu um passo sequer. Só ergueu o olhar, firme, contido, como quem luta contra algo dentro de si. O ar pareceu ficar mais pesado entre eles, carregado daquilo que nunca foi dito, mas sempre esteve à espreita desde o povoado. Ao apertar a alça da bolsa, ela tentou recuperar o controle da própria respiração. A cidade desapareceu ao redor, restando apenas aquele encontro inevitável. Ele murmurou não pode desaparecer assim, que soou menos como cobrança e mais como um lamento engolido. Ela respondeu com coragem emprestada do medo. Não sou sua. As palavras saíram firmes, mas suas mãos suadas tremiam. A distância entre eles se manteve, e essa distância era, paradoxalmente, o que tornava possível aquele diálogo. Ele inspirou profundamente, como se domasse um impulso que ameaçava escapar pelas mãos. Disse que não viera obrigá-la, que só faltava algo não dito entre eles. E essa contenção, aquele autocontrole quase doloroso, fez com que ela percebesse que não era o mesmo homem que os rumores pintavam. Ainda assim, o conflito interno se acendeu dentro dela. Acreditar ou não acreditar? Confiar naquele gesto contido ou fugir de novo? A verdade era que ninguém nunca havia segurado o próprio poder diante dela daquela forma. Naquela tarde, enquanto o sol caía entre prédios altos, ela percebeu que ele carregava mais dúvidas do que certezas. Isso a desconcertou. Não estava preparada para vê-lo hesitar, para notar que seus olhos buscavam mais permissão do que autoridade.
Uma parte dela queria virar as costas e desaparecer outra vez, mas outra parte, a que começava a ganhar força desde que chegara à cidade, desejava ouvir a verdade, não sobre o povoado, mas sobre ele, sobre o que havia por trás daquela busca. O instante que mudou tudo veio quando ela recuou um passo e ele não avançou para preencher o espaço. Pelo contrário, abaixou um pouco o rosto, como se pedisse que ela escolhesse o próximo movimento. Era um gesto simples, quase imperceptível, mas carregava uma força transformadora, a prova de que ele a reconhecia como alguém livre, não como alguém reivindicada. Essa nuance abriu uma fresta inesperada dentro dela, permitindo que enxergasse não apenas o homem enorme que todos comentavam, mas a vulnerabilidade escondida sob a sua postura. Foi essa fresta que a levou instintivamente a procurar um lugar alto para respirar. A azoteia, onde sempre buscava silêncio. Subiu as escadas com o coração acelerado, sem saber se queria distância ou clareza. Ele a seguiu, mas devagar, mantendo o mesmo respeito que mostrara lá embaixo. Ali, sob o vento da cidade, começou a se formar a linha tênue que separa medo de compreensão, fuga de verdade. E ela sentiu de forma quase dolorosa que aquele seria o momento que definiria tudo. O vento na azoteia soprava como um convite para baixar as defesas, mas ela manteve os braços cruzados sobre o peito, tentando esconder o tremor que subia pelos ombros. Ele parou a alguns metros, deixando claro que não ultrapassaria aquele limite. Durante alguns segundos, só o som distante da cidade preencheu o espaço entre eles. Essa pausa, tão rara em suas vidas marcadas por urgência, abriu um vazio, onde emoções antigas começaram a se reorganizar, como se algo estivesse prestes a ser revelado, mas ainda exigisse fôlego. Ela caminhou até o parapeito e tocou o concreto frio, buscando estabilidade. O corpo carregava tensão acumulada, mas os olhos, pela primeira vez, buscavam nele algo além de ameaça. Quando o viu ajeitar o colarinho, como quem tenta esconder o próprio nervosismo, uma parte dela se surpreendeu. O milionário enorme, tão falado, tão temido, parecia ali humano. Esse contraste a atingiu com força. O mesmo homem cuja sombra a fizera fugir agora parecia menor diante do peso da própria consciência. Ele finalmente falou, com a voz baixa, segurando cada palavra como quem teme que uma sílaba mal colocada possa feri-la. Disse que não queria manchar seu nome, nem assumir algo que não era dele. Explicou sem pressa que a procurava porque havia sinais de perigo rondando sua casa antes da fuga. Ela o ouviu, imóvel, sentindo cada frase como uma pedra sendo colocada no lugar certo. A revelação desmontava o rumor que a perseguira por tanto tempo, mas também abria perguntas que ela nunca tivera coragem de formular. O silêncio seguinte foi diferente. Não era medo, era digestão. Ela processava a ideia de que talvez tivesse fugido da pessoa errada. A cidade continuava vibrando lá embaixo, mas o mundo deles dois parecia suspenso, como se aquela conversa fosse a única coisa realmente viva naquele momento. Seus dedos deslizaram pelo parapeito e ela respirou fundo, tentando entender se aquela nova perspectiva era confiança ou apenas alívio repentino. O coração, inquieto, parecia buscar uma resposta que a mente ainda não alcançava. Ele inclinou levemente a cabeça, esperando uma reação. A postura ainda era contida, mas agora havia algo novo: vulnerabilidade. Um homem tão grande, tão acostumado a controlar ambientes, tentava controlar apenas a si mesmo diante dela. Ele repetiu, com honestidade simples, que nunca quis reivindicá-la. Quis protegê-la, mesmo que de longe, mesmo que ela nunca soubesse. Essas palavras mexeram com camadas profundas dentro dela, despertando sentimentos conflitantes, como se o medo desse espaço a um tipo de compreensão que chegava devagar. Ela deu 2 passos em direção a ele, não por coragem, mas para ver se ele recuaria. E recuou. Esse gesto tão inesperado marcou o início de uma reconfiguração interna. Se antes ele era o homem que todos juravam que tomaria o que desejava, ali estava alguém que devolvia espaço, que entregava controle sem pedir nada em troca. Essa inversão de papéis a desarmou. Pela primeira vez, sentiu que tinha voz suficiente para perguntar o que realmente importava. Por que não disse isso antes? A pergunta o atravessou como uma rajada de vento. Ele desviou o olhar, apertou a mandíbula
e admitiu que não sabia como falar com ela sem parecer uma ameaça. Disse que acreditava que qualquer aproximação seria interpretada como confirmação dos rumores. Ela ouviu, e dentro de si, algo se partiu e se reencaixou ao mesmo tempo. Talvez, pensou, o medo que ela carregava não fosse apenas dele, mas também de viver numa narrativa escrita por outros, não por ela. Essa percepção trouxe um peso inesperado ao peito. O sol começava a baixar atrás dos prédios, tingindo o céu de laranja e rosa. Essa mudança de luz suavizou um pouco o clima entre eles, criando um contraste quase poético entre a dureza das revelações e a delicadeza do momento. Ela relaxou um pouco os ombros, permitindo que a respiração encontrasse ritmo. Ainda havia desconfiança, mas agora acompanhada de curiosidade. Ele, percebendo essa pequena abertura, permitiu-se dar meio passo à frente, lento, estudado, apenas para que a distância entre eles fosse decisão dela, não dele. Quando ela não se afastou, algo mudou no ar. Não havia toque, nem promessa, nem aproximação proibida. Apenas duas pessoas tentando entender como chegaram até ali. Ele contou com voz rouca que a viu pela primeira vez carregando sacolas na feira, tentando evitar conversas. Disse que percebeu sua força antes mesmo de perceber seu medo. Essa confissão, tão inesperada, fez com que ela sentisse calor subir pela nuca. Não era sedução, era sinceridade. E sinceridade, para quem viveu sob rumores, pesa como revelação. Ela virou de costas por um instante, olhando a cidade iluminada. Queria pensar sem o peso do olhar dele. Queria entender se aquele homem era o mesmo que o povoado descrevia ou se havia duas versões coexistindo, a temida e a real. Seus dedos tocaram a própria clavícula, um gesto pequeno para retomar o controle. Quando se virou novamente, encontrou os olhos dele fixos no chão, como se aguardasse um veredicto que ele jamais ousaria cobrar. Essa humildade inesperada quebrou mais uma muralha dentro dela. Ele retomou a palavra apenas quando percebeu que ela estava pronta para ouvir. Explicou que antes de ela fugir, tivera informações de que alguém rondava sua casa tarde da noite, alguém que não tinha boas intenções. Disse que tentou alertar os mais próximos, mas os boatos sobre ele acabaram abafando sua preocupação real. Ela ouviu isso com um frio no estômago. Enquanto todos falavam do milionário enorme como ameaça, a ameaça verdadeira estava escondida em outro lugar. A revelação a fez sentir o chão estremecer de leve. Nesse momento, ela se aproximou mais um passo. Dessa vez ele não recuou, mas também não avançou. Mantiveram a distância exata que cabia entre respeito e confiança em construção. O vento quente passou entre eles como um fio de conexão tênue. Ela perguntou quem era essa pessoa que rondava sua casa, mas ele respondeu que ainda não sabia, apenas que os sinais eram claros demais para ignorar. Essa incerteza reabriu feridas antigas, mas também instalou um senso novo de urgência no ar. Ela percebeu com surpresa que já não queria expulsá-lo dali. Queria entender a verdade inteira. Queria saber se o perigo ainda existia, se sua fuga tinha sido proteção ou apenas uma escolha feita às cegas. A coragem, antes tão distante, começava a se formar como um músculo recém-despertado. Ele observou essa mudança com cuidado, como se cada movimento dela fosse precioso demais para ser interrompido. A tensão entre eles não era mais medo, era algo mais complexo, quase uma linguagem silenciosa. O céu já estava escurecendo quando ela disse pela primeira vez seu pensamento mais íntimo, que não suportava ser tratada como posse. Ele ouviu sem piscar. Não tentou se justificar, não tentou suavizar nada. Apenas afirmou que entendia e que não repetiria aquilo, que jamais a buscaria como dono, mas apenas como alguém que precisava avisá-la do que estava acontecendo. Essa promessa simples, dita com a firmeza exata, fez com que algo se acalmasse dentro dela, como se finalmente encontrasse um chão para pisar. A noite chegou por completo, trazendo consigo a sensação de que o mundo lá embaixo continuava girando, mas ali no alto tudo estava em suspensão. Ela tocou o parapeito novamente e sentiu o coração menos apertado. Ele respirou fundo, como se esperasse uma decisão que não ousaria pressionar. E nesse instante, algo importante aconteceu. Pela primeira vez, ela o olhou sem medo. Não era aceitação total, não era confiança plena,
Mas era um começo frágil, real e impossível de ignorar. O momento em que ela finalmente ergueu o olhar e encontrou o dele acendeu algo inesperado no ar. Não um brilho romântico, mas uma verdade crua, urgente, quase dolorosa. Ele respirou fundo, como se aquele simples gesto dela fosse mais poderoso do que qualquer palavra dita até então. A cidade pulsava abaixo deles, mas ali, no topo do prédio, o tempo parecia hesitar. Era o prelúdio do que estava prestes a quebrar o silêncio. A revelação que ambos evitaram por medo de encarar o próprio coração exposto diante do outro. Ela deu meio passo adiante, sentindo o corpo vibrar com um misto de coragem e fragilidade. O vento bateu em seu rosto, trazendo o cheiro de pão da padaria lá embaixo, como uma âncora ao mundo real. Foi então que perguntou com voz firme, apesar da insegurança, se ele ainda acreditava que precisava protegê-la. A pergunta caiu entre eles como uma pedra na água. Abriu ondas, abriu feridas, abriu memórias. Ele baixou os olhos, e nesse gesto havia um peso enorme. O reconhecimento de que sim, ainda acreditava, mas não como antes. A tensão subiu como calor entre dois trovões prestes a se encontrar. Ele explicou com a voz grave e baixa que descobrira mais sinais do tal perigo que rondava a casa dela. Revelou que alguém, motivado por inveja antiga do pai dela, a observava desde meses antes da fuga. A informação atravessou o peito dela como uma lâmina fria. O medo voltou, mas de forma diferente. Agora tinha rosto, tinha raiz, tinha direção clara. Por um instante, ela sentiu o mundo inclinar, como se algo finalmente fizesse sentido. Ela colocou a mão no parapeito para se apoiar, sentindo o concreto áspero sob a pele. O choque da revelação fez suas lembranças se reorganizarem. Os passos na varanda, os murmúrios na janela, os objetos deslocados sem explicação. Tudo, agora, ganhava um novo significado. Ele observava cada mudança em sua expressão, tentando medir se havia exagerado, se havia destruído o frágil equilíbrio que tinham construído naquela conversa. Mas ela não recuou. Apenas respirou fundo, lutando para não deixar o pânico silenciar sua força recém-nascida. Ele deu um passo lento, muito lento, como quem oferece presença sem impor nada. Disse que não veio reivindicá-la. Não apenas repetiu, mas afirmou com o corpo inteiro, com o olhar firme que não buscava posse, mas entendimento. E confessou algo que guardava há muito, que a imagem dela correndo ao amanhecer nunca saiu de sua mente, porque simbolizava algo que ele nunca quis ser para ninguém. Essa confissão o expôs como nunca antes, e ela sentiu o impacto dessa vulnerabilidade bater em seu peito como um trovão contido. O clima ficou denso, carregado de algo que não era medo nem tensão romântica explícita, mas reconhecimento. Ela percebeu que, pela primeira vez, estava em posição de conduzir a narrativa, não como a jovem perseguida, mas como alguém que agora tinha poder de resposta. E por isso, com a voz baixa, pediu que ele dissesse toda a verdade, sem filtros, sem contenção. Ele ergueu o olhar, e no reflexo daquela coragem dela, encontrou o impulso para finalmente revelar o que evitava desde o início, que, se não a tivesse procurado, talvez algo pior tivesse acontecido. A revelação caiu como trovão. Ele contou que tinha provas de que aquele homem, o verdadeiro perseguidor, vinha à cidade também, que a fuga dela não tinha quebrado o ciclo, tinha apenas mudado o cenário. O medo dela se transformou em um tipo de força estranha, uma chama que cresce mesmo tremendo. E aqui, no auge da tensão, faço um pedido a você que está acompanhando essa história. Se esse momento também mexeu com você, se inscreva no canal e comente qual foi a revelação que mais te abalou até agora. Isso ajuda demais essa narrativa a continuar viva. Ela não piscou, não deu um passo para trás. Manteve o corpo firme como quem finalmente entende o terreno onde está pisando. Ele observou, com quase um orgulho silencioso, essa transformação acontecendo diante de seus olhos. Então, em um gesto inesperado, ela deu mais um passo. Não para se entregar, não para se aproximar emocionalmente, mas para selar algo muito mais profundo. A escolha de enfrentar a verdade, não de fugir dela. Aquela aproximação mudou o ar ao redor, como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração. No momento exato em que seus olhos se alinharam, a tensão não era mais ameaça.
era entendimento. A revelação completa havia quebrado o medo inicial e colocado um novo conflito sobre a mesa. Não era ele de quem ela precisava se esconder, era alguém muito mais perigoso. E diante disso, a pergunta pairou silenciosa no ar, sem ser dita, mas sentida por ambos. O que fazer agora que a verdade os aproximava mais do que qualquer boato jamais conseguiu? O clímax não era fim, era o início da escolha que definiria tudo. Ela desceu da azotea com passos lentos, sentindo o peso da revelação se ajustar ao corpo como um casaco novo e estranho. Não havia mais espaço para a ilusão de que podia simplesmente desaparecer. Agora, sabia que fugir não a salvaria. Quando chegou à calçada, o barulho da cidade pareceu mais nítido, como se o mundo inteiro estivesse alinhado à verdade que finalmente emergira. Ele a acompanhou alguns passos atrás, mantendo a distância exata que ela havia permitido, respeitando o terreno emocional recém-estabelecido. A dona da padaria a viu entrar pálida e perguntou se estava bem. Pela primeira vez, ela não inventou desculpas. Disse apenas que precisava de alguns minutos. Sentou-se no pequeno banco ao lado do forno, sentindo o calor subir pelas pernas e trazer um tipo de consolo inesperado. Enquanto respirava fundo, percebeu que não estava sozinha na luta contra aquele perigo silencioso. O milionário não era mais a sombra que a perseguia, mas alguém que caminhava ao lado, dividido entre força e cuidado. Quando voltou ao quarto, encontrou a mochila no chão aberta. Um detalhe que a fez congelar. Não lembrava de tê-la deixado assim. O coração disparou. Ela se ajoelhou lentamente e viu seus bilhetes espalhados, como se alguém os tivesse folheado com dedos impacientes. O impacto foi brutal. O perigo não era distante. Não estava apenas no passado. Tinha alcançado a cidade. Chamou por ele sem pensar, a voz embargada, e quando ele subiu as escadas, a expressão dele mudou de firmeza para alarme imediato. Ele examinou cada canto do quarto com precisão quase militar, como se cada sombra pudesse esconder uma ameaça. Não tocou nela, mas ficou próximo o suficiente para que ela sentisse a segurança implícita em sua presença. A descoberta reacendeu dentro dele a urgência que vinha tentando controlar. E nesse instante, enquanto ela o observava avaliar as marcas no chão e a fechadura ligeiramente arranhada, entendeu que a proteção dele nunca fora gesto de autoridade. Era gesto de alguém que se recusava a deixar o mal agir sem resistência. Ela, porém, decidiu que não seria apenas protegida. A percepção de que alguém invadira seu espaço despertou uma força que ela não sabia possuir. Disse que não queria fugir de novo, que não aceitaria ser empurrada de cidade em cidade por causa do medo. Ele ergueu os olhos, surpreso com a firmeza dela, e por um momento, o silêncio entre os dois carregou uma admiração que dispensava palavras. Era a primeira ação concreta dela em direção à própria autonomia. Não apenas sobreviver, mas enfrentar. Decidiram juntos agir. Ela guardou a mochila com cuidado, fechou a porta com chave dupla e desceu ao escritório vazio onde trabalhava. Ali, entre mesas e computadores desligados, elaboraram um plano simples: identificar quem a seguia, avisar as autoridades e não esconder mais a verdade. Ele ofereceu ajuda prática, contatos, recursos, transporte, mas esperou sempre pela resposta dela antes de qualquer movimento. Essa colaboração inédita os uniu de um jeito novo, pela responsabilidade compartilhada, não pelo medo. Na manhã seguinte, ela caminhou até a delegacia acompanhada por ele, sentindo o coração acelerar, mas não pelo antigo temor. Era coragem em estado bruto, misturada com adrenalina. Fez a denúncia, relatou cada detalhe, inclusive os boatos que a haviam empurrado para a fuga. Ele permaneceu ao lado, em silêncio respeitoso, mas atento a cada palavra. Saíram de lá com a sensação de que, pela primeira vez, estavam tomando as rédeas da própria história. A reparação começava ali, com cada passo firme no chão irregular da cidade. Às vezes, a vida só se revela quando conseguimos olhar para trás sem tremer. Ela caminhou pela rua naquela manhã, sentindo que o peito, antes apertado, agora tinha espaço para algo novo: respiração. Depois de denunciar tudo, depois de encarar o medo sem fugir, percebeu que já não era a mesma jovem que saiu do povoado ao amanhecer. O mundo não tinha ficado mais leve, mas ela sim.
E essa diferença mudava tudo. Sua história não estava mais sendo escrita pelos rumores, mas pelas escolhas que finalmente ousava fazer. Ele caminhava ao lado, mas sem guiar seus passos. A presença dele agora era tranquila, respeitosa, quase silenciosa. E ela entendeu que não precisava temer quem a buscava por verdade, não por posse. O milionário enorme, tão confundido com ameaça, revelara sua força mais importante: saber recuar quando necessário, saber proteger sem invadir. Esse equilíbrio transformou o que antes era sombra em parceria. Não era amor declarado, não era promessa eterna, mas era algo mais raro. Um caminho possível construído com cuidado. Quando chegaram à padaria, ela agradeceu. Ele assentiu, sem exigir nada além daquele gesto simples. E foi nesse instante que percebeu como a reparação verdadeira acontece. Não com grandiosidade, mas com pequenas ações que devolvem dignidade. Ele apoiou o corpo na caminhonete, olhou para ela com um respeito que não precisava ser explicado e partiu. Ela ficou vendo o veículo se afastar, não com medo de ser seguida, mas com a certeza de que se um dia se cruzassem novamente, seria por escolha mútua, não por imposição. E se você que chegou até o fim dessa história acredita que coragem também nasce do silêncio e do recomeço, escreva reivindicar nos comentários. Que essa palavra lembre a todos nós que nenhuma vida deve ser moldada pelo medo, e que amor verdadeiro, quando aparece, não reivindica, não aprisiona, não exige, apenas ilumina o caminho para que cada um possa, finalmente, permanecer onde deseja ficar.